A educação no Brasil está precisando de uma lição de casa, e não é daquelas chatas e entediantes. É hora de nós aprendermos a lidar com a inclusão de pessoas com deficiência e com o combate de racismo nas escolas. Uma representatividade, ter alguém no espaço que é considerado espaço de poder também, né? Mas você percebe que a criança, ela te olha e enxerga como igual, né? Então, assim, ele é igual a mim, eu posso também ocupar esse lugar, eu posso trocar com ele também, né? Algumas dores ele pode ser inconsciente, né? Mas algumas dores ele vai entender, né? A gente tem um trabalho de inclusão, de receber a criança, né? De fazer um mapeamento, verificar quais são as necessidades, aí fazer os encaminhamentos também. Ter uma sala de recursos para que essa criança seja atendida no contraturno. Nesse podcast nós vamos abordar esse tema de forma descontraída e divertida. E é uma hora de você poder aprender com insights, com um professor muito legal e diretor de escola pública no Brasil. Então pegue sua pipoca e aperte o play, porque a aula está só começando. Esse é o Papo Reto Show. Para que a gente possa chegar numa solução ideal para os nossos filhos, os nossos queridos. E hoje nós estamos aqui com o Davi do Carmo, educador, diretor de escola, e vai ser uma resenha monstra. Davi, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo tempo. Eu sei que o cara, diretor de escola, né, cara, porra, é super ocupado. Eu lembro dos diretores de escola aqui, né, na época que eu era criança, o cara tava sempre correndo, não tinha tempo para ninguém. Na verdade, nós corríamos dos diretores, né? Ninguém quer estar perto do diretor. É verdade. Porque para nós era tipo, cara, tu vai pra diretoria. Vai pra diretoria, né? Tu vai pra diretoria. Você já sabia, falou, fudeu, vou ligar pro meu pai, vou ligar pra minha mãe, alguma coisa vai acontecer. Não tinha nem como ligar, né? Mas no dia seguinte alguma coisa ia acontecer. Mas fala aí, cara, como é que, porra, você chegou diretor e tal? A gente tava numa resenha aqui pré, né? Um homem preto, periférico, diretor de escola. Eu nunca vi. Nunca viu? Eu não. Então, eu sou diretor, atualmente estou como diretor de EMF, né, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental na Prefeitura de São Paulo. É EMF Padre Serafim, fica em Arthur Alvim, né, Coab 1. E tem sido uma experiência sensacional, né, e era justamente essa ideia mesmo do diretor, né, esse cara que você ficava com medo de chegar na sala dele e tomar um esporro e já chamar o pai, né. E hoje em dia tem mudado um pouco essa figura do diretor, né? Tem tido uma proposta muito mais participativa, uma escuta mais ativa das crianças também, né? Dos meninos, das meninas. Tem sido uma proposta muito mais de relacionamento mesmo, né? Então a figura do diretor não é mais a figura do medo, né? Mas é a figura de alguém que pode solucionar problema, pode conversar, pode trocar uma ideia, né? As famílias ainda têm essa ideia ainda. Ah, eu só quero falar com o diretor. Às Que é a vezes, autoridade máxima daquele aí espaço. fica ligando, ali. nossa, quero falar com o diretor, quero falar com o diretor. Aí o diretor pega o telefone, né? Eu pego o telefone. Aí, vai ter aula amanhã? Complexo. A secretaria tá aí para A isso. secretaria não poderia responder, né? Não, mas tem que falar com o diretor. Então tem essa figura ainda de autoridade, né? Na verdade, a história da educação no Brasil, ela durante um tempo, né, ela passa por esse período também no militarismo, né? Então, as referências que a gente tinha, inclusive, de escola, né? De diretoria de ensino, não era diretoria, né? Era delegacia de ensino, o dirigente era o delegado de ensino. Então tinha essa... É verdade, era delegado de ensino o nome, né? Isso, então tinha essa figura de autoridade mesmo, mais ligado aos militares, inclusive, né? Com o processo de redemocratização, a gente tem também o acesso, né? E aí há uma mudança do perfil do estudante na escola também. E esse estudante que chega na escola, a escola precisa se transformar, né? Então até a própria linguagem hoje da molecada, você precisa ser mais acessível, senão você não consegue nem entender sobreviver o que eles estão falando, naquele espaço, né? Sim. Você pega regiões periféricas da cidade de São Paulo, você tá falando do extremo leste, né, de São Paulo. Sim. Realidades completamente diferentes quando você tá falando de uma escola Zona Sul, escola, né, numa área mais nobre. Quais são as maiores dificuldades que você vê nessas regiões para a educação? A gente sabe que a realidade da região já é uma realidade difícil. Muitas crianças vão para a escola por conta do alimento que é dado ali. A gente sabe que muitas vezes é a única refeição que aquela criança vai ter adequada no dia, porque em casa falta alguma coisa, nunca é um complemento correto, né? A escola pressupõe-se que você tem a oferta
de dignidade, certo? Porque a Hum. escola ela é oferta de dignidade em todo nível, né? E tanto no pedagógico quanto na civilidade. Então, qual é o grande desafio na educação da periferia brasileira, cara? Então, a gente tem uma questão, né, que passa pela educação brasileira, que é do acesso e a permanência, né. Então, durante um tempo, a gente tinha uma escola que excluía. Então, a gente era comum você escutar que o aluno ele foi Foi expulso expulso. da escola, né. Com o processo de redemocratização, de ampliação do ensino público também, então pós 88, né, a reabertura do país, a gente tem também um processo de obrigatoriedade do ensino. Então, de uma certa forma, agora a gente tem que ofertar escola para todo mundo. Esse todo mundo é todo mundo. Sim. Então, quem chega na escola? O pobre chega na escola. Sim. O Que não era filho uma prerrogativa antes da Constituição, certo? que não era, Tá. agora o pobre tá na escola. Chegou o filho do trabalhador, filho da doméstica, tá chegando na escola. E a dona Maria olhava para o lado, via que o filho do seu José estudou um pouquinho e falava assim: "Pô, quero escola para o meu filho também". Então, de uma certa maneira, a década de 90 ela é marcada por um período que o povo vai pedir escola. Então, a boa parte das construções das escolas, né, dos últimos períodos acontece nesse momento também. E aí, quando a gente tem o acesso, né, a gente precisa dizer: "Mas tá, esse menino chegou aqui agora". Aí a gente tem a questão da permanência, né, ele chega, mas fica com fome. Em São Paulo, a gente tinha 3 turnos, né, das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7. O das 11 às 3 a gente chamava que era o turno da fome, né, porque tinha a questão da merenda, então a criança não conseguia comer, se alimentar, né. Hoje são 2 turnos só. Mas eu já tive aluno, né, em sala de aula que eu dava aula das 3 às 7, né, e o 4 horas da tarde e o intervalo ia ser só 5 horas da tarde, né. E o menino, assim, transtornado. E eu cheguei nele e perguntei: Que você tá sentindo? Que tá acontecendo?" Ele falou: "Tô com fome". 5 horas da tarde, né. Falei: "E a sua família?" "Ah, meu pai tá desempregado, minha mãe tá desempregada, eu tô me alimentando aqui na escola". Então, de fato, a escola ela se torna um ponto de referência para a comunidade, né, se torna um ponto de referência para a quebrada, né. Só que quando a escola ela passa a atender esse público, ela passa a atender esse público com todas as suas demandas. Então, quando você fala assim: "Quais são as dificuldades?". As dificuldades é que a escola ela passa a ser também o ponto de referência da assistência social. Então, a gente tem que atender a questão da alimentação, a questão da vestimenta, a questão de todas as necessidades que ele tem na vida dele, a escola acaba tendo que suprir isso. E aí, um ponto que é complicado é que, assim, o papel que muitas vezes estava ligado ao conhecimento, à produção de conhecimento, a escola às vezes acaba não tendo tempo de fazer isso, Tá cuidando de outras demandas cuidando ali. de outras demandas. Então, você fala: a vida do diretor é corrida". Justamente, tem dia que eu programo a minha vida, programo meu dia, minha rotina, e eu passo o dia atendendo pais, atendendo famílias com N situações, N reclamações, né. Que uma parte está ligado à escola e outra parte não é um problema da escola, é um problema da sociedade que está respingando na escola, né. Mas é o primeiro ponto de contato. Isso, eu Talvez o maior ponto de contato, porque hoje a criança ela passa mais tempo na escola do que com os pais, né, a escola ali 4 horas, talvez vá para alguma outra coisa depois, mas os pais estão sempre trabalhando, 8 horas, né, de trabalho, quando está trabalhando, né, e acaba que o professor passa mais tempo com a criança do que o pai, né, sim, e quando a gente fala de escola em período integral, então, a vida da criança é em torno da escola. Quando você tem esse approach, né, então entram mais crianças, né, crianças que não hum, estavam na escola, elas chegam e tal. Eu era escola pública nessa época, nós estudamos nessa época, né, sim, no finalzinho, no comecinho de 90 a gente estava em escola pública, acho que você também, a gente tem quase a sim, mesma sim, idade ali. O que a gente via era escolas que não tinham preparo algum, policiamento ainda, né, existia bastante policiamento e tal, uma coisa mais de repressão, expulsão, não tinha diálogo, certo. Hoje esse cenário mudou, a gente tem até bastante diálogo ou abertura para espaço, quando a gente olha para a escola, né, o diretor tá lá, né, sim. atendendo, fazendo o trabalho dele. Mas hoje não fala menos dentro da escola? Você sabe menos dos problemas das crianças ou as crianças não conseguem compartilhar esses problemas?
com a escola? Porque antigamente era, meu filho fez alguma coisa, eu vou lá na escola, já fala com o diretor lá, põe ele de castigo. Se amanhã ele fizer de novo, põe ele de castigo de novo. Era meio assim os pais, né? A gente jogava para a escola parte da responsabilidade que nós tínhamos da criação. Hum. Porque, cara, a criança fica mais tempo na escola do que em casa, então eu não consigo Você criar fala ela ali. agora. Isso lá atrás. Ah, Agora, eu acho que a criança é jogada e não tem nem essa demanda. Olha, cuida aí. Não, tipo, tá aí. Eu deixo lá na porta da escola e vou embora. Porque é. eu não tô aguentando também. Quero dar uma olhada no WhatsApp aqui. Quero um pouquinho de serotonina Não, pra mim esses dias também. uma mãe, uma criança lá, é, com as questões, né, dela, tudo na escola, a gente ligou pra mãe, né, conversar, falou, olha, precisa conversar com ele e tudo, né? Ela vira pra coordenadora e fala assim, ó, já fiquei 2 anos na pandemia com ele, agora é com vocês aí. Agora é com vocês. É isso aí. E muito comum, não é? Isso Agora aí, se cara. vira Ou aí. não? Isso é É. muito comum, né? Mas então, eu diria que assim, antigamente, a gente, observando, né, estudando tudo, a gente percebe, e até trazendo nossa experiência, a gente percebe o seguinte, a escola ela sempre foi valorizada, a comunidade valoriza, as pessoas valorizam a Sim. escola. Pode falar mal, pode dizer que não presta, mas todo mundo quer a escola, né? As pessoas querem seus filhos na escola. Mas por outro lado, há um tempo atrás tinha uma escassez. Então as pessoas valorizavam ainda mais estar na escola, né? Então eu lembro assim, minha mãe falando pra mim, ó, eu vou lá na reunião, se tiver reclamação lá, você vai ver. Meu pai falando mesmo, não vai me fazer passar vergonha. E minha professora era a deusa, né? Então, se ela falasse que eu tivesse feito alguma coisa, eu tava Não frito. dava nem pra E explicar. eu lembro que assim, no meu primeiro ano, eu já cheguei alfabetizado já, né? Porque eu faço 6 de julho, então eu já entrei quase pra completar 8, né? E aí eu já tava praticamente alfabetizado. Minha professora me adorava, porque eu já sabia ler, sabia escrever, né, tudo. Mas eu lembro que minha mãe falou assim pra professora na reunião: "Ó, se o Davi fizer qualquer coisa, pode puxar a orelha dele". E minha professora era uma senhorinha já, né, tudo, e sei lá, tinha as práticas antigamente, né. Eu via ela chacoalhando meus amigos, assim, sabe: "Menino, aprende isso aqui, não sei o quê". E na minha cabeça ficava aí um dia eu perguntei para o menino assim, falei: "A sua mãe deixou ela Ela autorizou sacudir?" também, né? Aí ele falou: "Não", eu falei: "Caraca, mano, se ele que a mãe não autorizou, ela tá fazendo isso, imagina eu que Não vai sobrar que minha mãe nada. deu carta branca, né". Aí eu pensava: "Meu, tem que me comportar muito". Então, assim, a gente tinha uma presença dos pais, muito mais efetiva no sentido de, ser parceiro da escola, né. Hoje em dia, a gente percebe uma presença de uma comunidade que cobra muito da escola. Cobra e não traz solução. Tá na escola eu brinco com as mães, assim, eu falo assim: "Ó, problema eu já tenho um monte, então se trouxer problema tem que trazer uma solução também". Então, a gente percebe uma presença das famílias nesse sentido, assim, o que que você vai fazer? O que que você está fazendo? Eu quero isso, eu quero aquilo, não numa proposta participativa, Só né, demanda, né? colaborativa, é só demanda. Então esse também é um dos grandes desafios, a escola acaba sendo, eu diria que hoje quando a gente olha para a sociedade, né, a escola é um dos últimos lugares que você consegue conversar com pessoas e resolver seu problema. Então você tem um problema no celular, você liga na operadora, você vai falar com uma URA, né, falar com uma voz Sim. automatizada. Aí você tenta lá mexer, você desiste porque não consegue resolver seu problema. Você vai em qualquer lugar também, é um atendimento eletrônico. Na escola você chega e resolve. Você chega e pede falar com o diretor. Qual lugar na sociedade você chega e pede falar com o diretor direto? Não existe. Não existe. A escola você chega e pede e você fala. E vai ter alguém lá que vai resolver seu problema. Porque se não tiver o diretor, vai ter o coordenador, vai ter o professor. Vai ter um agente do estado ali que vai conversar com você. Nos outros, você chega na delegacia para fazer um BO, alguma coisa, Vai lá para é o online. tempo que Ah, ou é online, ou é o tempo que tiver as ocorrências forem chegando e o que for ordem de prioritário, prioridade, é hora de acabou. prioridade. E o delegado não vai se preocupar, porque é a atribuição dele ali. Na escola, a gente para tudo que a gente está fazendo para atender o pai que quer ser, recebido naquele momento. E aí, as famílias não entendem que essa demanda que gera na escola, às vezes acaba impactando também, no trabalho que o diretor poderia estar fazendo em outro lugar, de outra forma, né, pensando em outras soluções, outras questões para a educação, né. E aí, a gente tem uma grande dificuldade, né, nas escolas, e o que a gente ouve, né, como a sociedade fala, a gente acaba escutando, reverberando isso, Sim. é a escola não tem qualidade. Hum. Essa é a pecha que nós
né, que a sociedade prega sobre a escola pública. Não, não põe teu filho na escola pública lá não, que é complicado, né? Pô, bandido, droga, um monte de coisas que a criança vai ser exposta, isso que todo mundo fala, né? Mas hoje nós temos um volume, um número de escolas no Brasil que é um número considerável, gigantesco, né? Você tem por bairro 3, 4, 5 escolas estaduais, 3, 4 municipais, você tem muito agente do Estado, até por conta da obrigatoriedade de Sim, sim. oferecer É. o estudo. Tem escola com baixa demanda. Tem escola hoje com baixa demanda. Sim. Mas essa escola tem qualidade? Eu acredito que, assim, a gente precisa primeiro discutir o que que é qualidade, o que que as Tá. pessoas esperam da escola, né? O que que as pessoas elas sonham com a escola. Então, eu diria assim, para um pai de aluno, o que que você sonha para o seu filho? O que que você quer, onde você quer que seu filho chegue, né? Vamos falar, começar lá da educação infantil. Tem pai que acredita que qualidade é uma criança de 4 anos com uma apostila na mão preenchendo papel, pintando dentro. Que a professora às vezes entrega a apostila e fala: "Pinta aqui dentro com a cor amarela, hoje é dia do vermelho, hoje é dia do azul". Aí eu vou te falar de uma escola da prefeitura que eu trabalhei, e Ns escolas da prefeitura de São Paulo no Brasil, né, também, eh, que entrega um flip chart gigante para a criança, várias tintas e fala assim: "Pinta". E a criança tem liberdade para Constrói soltar aí. a mão e usa a sua imaginação. Aí se a família entender que qualidade é a criança sentada numa cadeira, criança de 4 anos, né, sentada numa cadeira, eu já fui diretor de escola de educação infantil, então um dia uma mãe chegou e falou assim: "Ah, mas aqui eles só brincam". Eu falei assim: "Quantos anos a senhora tem?" Ela falou: "Tenho 27". Eu falei: "Senhora brinca?" Ela: "Não, trabalho bastante, tudo". Eu falei: "Então, seu filho agora é horário dele brincar, porque depois ele vai ter sua idade, ele vai parar de brincar, não vai poder brincar também". Sim. Então, quais possibilidades a gente permite que as crianças brinquem, né? Quais momentos a gente. E isso é qualidade? Aí você vai falar, a família tem que entender o que que é qualidade, o que que ela espera da escola, né? Quando nós vamos para o ensino fundamental, aí você pensar assim, a diversidade da escola pública, né? Porque tem escolas que a gente percebe que tem um perfil, né? Então é criança branca, né? Cabelo liso, olhos claros, enfim, tem um perfil ali étnico, um perfil racializado também, né? Então, assim, crianças brancas, né? E a criança negra que está naquele espaço, muitas vezes ela não tem um ambiente porque ela não se identifica com ninguém que está naquele local, né? Quando você vê uma escola pública, ela apresenta para você a diversidade. Então eu costumo brincar que também a escola é um dos poucos lugares que, por exemplo, tem o evangélico, tem um bandista, tem um candomblessista, tem um católico. Todo mundo se reúne ali para fazer suas atividades, né, para compartilhar a vida, né. Então isso é qualidade? A gente reconhece isso como qualidade, né. Se a gente para pensar as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, até mesmo do ponto de vista empresarial. Seria bom para as empresas ter um sujeito que foi formado na diversidade ou um sujeito que foi formado na uniformidade, né? Inclusive, às vezes até na diversidade de recursos mesmo, na escassez A também, né? escassez do recurso. Tentando criar as condições para que as coisas aconteçam de fato, né? Sim, sim. Na teoria, né, hoje as empresas buscam, né, o ESG, né, vamos tratar também do social, vamos Isso, incluir, vamos trazer é. diversidade, porque a gente entende que diversidade é lucro, né, Sim, negócio, do ponto de vista do diversidade é lucro, capital, capital é né? lucro, É, né, porque eu tenho várias ideias, eu tenho atuantes, né, pessoas sim. atuantes em vários segmentos que eu, talvez, dono da empresa, não consiga chegar. E, cara, isso é um ouro, né. Ah, Agora, de novo, né, hum, até então ou você está me dizendo o seguinte, né, qualidade ela está passando aqui pela ótica e aculturamento. Então quando você vai para uma escola particular, a criança pintar livremente, é aculturamento das famílias que, cara, isso é legal, ele vai desenvolver criatividade, ele vai desenvolver, o desejo, ele vai fazer várias outras coisas com aquela atividade. sim. Na escola, talvez, vamos colocar assim, talvez com os pais com menos educação ou menos acesso a essas informações,
eles querem que o filho, cara, você precisa ler, escrever, fazer isso, fazer aquilo, fazer matemática, senão vai ser um burro, tá fudido. Tem pais que, assim, tem a preocupação da leitura e da escrita. Então, o primeiro ano, até educação infantil, lá, 4, 5 anos, quer que tenha atividades que desenvolvam a leitura e a escrita. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista biológico, existem atividades que não são para aquela idade, né? A gente está Sim. antecipando etapas na vida da criança. Motricidade fina, todas Isso, aquelas uma coisas. série de questões, né? E aí você fala para, não, vai ter um momento que a criança vai aprender. Se ela não tiver nenhuma questão cognitiva, nenhuma questão de saúde, ela vai aprender. Se ela não aprender, é porque precisa ser investigado. Mas é meio que natural que ela vai, se ela tá tendo acesso, se tá tendo, ela vai aprender. Aí a família, não, mas tá com 6 anos, não sabe ler, 5 anos, não sabe ler ainda. Aí eu também, eu sou um cara que gosta de fazer pergunta, né? Geralmente eu não dou resposta, faço pergunta. Aí eu perguntei pra mãe uma vez assim: "A senhora sabe ler?" Ela: "Sei". Falei: "Quantos livros a senhora leu esse ano?" Ela: "Acho que nenhum". Falei: "Então, a senhora sabe ler e não usa, pra quê pra que você quer que uma criança de 5 anos saiba ler?" Exato, Já. exato. Qual que é a necessidade? Só que assim, a gente precisa retomar essa história, esse histórico dessa escola que era excludente. Então, na maioria das vezes, esses pais, eles também não tiveram sucesso na escola. Eles tiveram insucesso na escola, foi uma escola que foi muito difícil para ele. Então, como ele sabe que essa escola foi difícil para ele quer o mais rápido possível tentar sanar as dificuldades que o filho dele não tem ainda, mas ele acha que o filho dele vai ter, né. Então a gente tem muito esse conflito, né, quando a gente fala a questão da qualidade, tem muito esse conflito mesmo da expectativa que as famílias têm com relação à escola. O que que é qualidade, né, o que que você espera, o que que você busca, né. Se a gente tem, por exemplo, uma criança que ela cresce num ambiente de letramento, que tem livros, que tem acesso à cultura, né, letrada, costuma ver o pai e a mãe também, né, enfim, a criança ela vai se despertar, ela entende que, a leitura e a escrita tem uma função social no seu espaço de convívio, né. Se a criança não faz se isso não faz parte do mundo da criança, é a escola que vai trazer isso para a criança, né. Mas geralmente os pais eles têm essa preocupação, assim, dessa qualidade que é meio incerto ainda para eles também. Aí que você falou da questão da DSG, né, esses dias eu estava fazendo uma consultoria para uma escola, e aí eu estava vendo as questões, étnico-raciais, né. E aí eu percebi que, assim, eles tinham no livro de história tinha a marcação dos períodos, né. E aí quando ia tratar de África, eu falei: "Cadê o livro aqui de África, continente africano?" Aí a diretora falou assim: "Ah, esse aqui a editora mandou, online". Aí eu falei: "Por que que Revolução Francesa a gente estuda no livro físico, a história do Brasil, né, enfim, todo o processo de colonização a gente tem um livro físico, Sim. e quando vai estudar a África, eh, a gente fala por um olhar online, né?" Aí ela falou assim: "Ah, é porque a editora falou que não precisava, né, que era uma forma de, eh, explorar também o ambiente online, né". Baratear o É, custo. então, para baratear o Pra custo, vai logo baratear o na custo. história da É. África. Que Aí tem muito mais fit com o Brasil claro, do né, que com a total, né. Revolução Francesa, né. Justamente. Não tirando, né, a Revolução Francesa é uma história legal, né, tem Sim, que ser sim. contada, mas qual é o fit com o Não, Brasil? mas aí, ó a sacada, eu falei pra ela assim: "Mas não tô nem falando, assim, do ponto de vista militante, não tô falando assim, ah, porque eu sou negro, tô militando aqui". Falei: "Não, se eu fosse você como empresário, como", ela não é dona da escola, né, mas como representante da escola, pensando do ponto de vista jurídico, se uma criança sofre racismo aqui, a primeira coisa que eles vão verificar é o que que a escola trabalha nesses Qual a temas. Aí vai política ver de que inclusão que você Aí tem. vai chegar aqui e vai ver não, o livro de história da África é online, ninguém tem acesso a esse livro. Então, só assim, do ponto de vista econômico, né, para defender a escola, para estar em conformidade, né, termo que usa no direito lá, o compliance, né, Compliance. vocês já estão errados já, não tô nem falando do ponto de vista, porque a gente acredita nisso, não. Só do ponto de vista para defender economicamente, já está errado. Então, a gente percebe o quanto essas questões elas estão no ambiente escolar, perpassam o ambiente escolar, né, e muitos pais eles não enxergam isso como uma qualidade também, né, como uma possibilidade de crescimento para os seus filhos também, né. E na escola pública a gente tem essa inclusão,
acontecendo na prática? Eu diria que muito mais do que em muitas escolas privadas, né. Tá. Por exemplo, em São Paulo, a gente acabou de lançar agora, né, uma amiga minha, Jussara, ela, foi uma das que organizaram, né, tem um currículo antirracista. Então todas as escolas receberam, esse fascículo, né, esse currículo já, né. Então os professores têm que fazer aplicação da lei no seu cotidiano, não é se eu quiser, se eu tiver vontade, Até não. porque é lei, né? Até porque é lei, é obrigatório, Exato, é né. obrigatório. Inclusive, assim, muitas escolas não seguem essas questões, né, de É. obrigatoriedade. Não matarás, não roubarás, mas um pouquinho de É, racismo tudo pode, bem, né? né, Tudo aí bem, né? aí Aí tudo beleza, bem, né. é. Não tá na Bíblia, né? Não tá na Bíblia, né. É, Mas é isso, e a gente percebe, assim, o quanto, muitas coisas estão distantes que na escola pública não é valorizado e tem, né, na escola privada não é valorizado e não tem, e isso não é visto como, uma falta de qualidade, né, e na pública sempre tem esse discurso de que: "Ah, não tem qualidade, não tem", que inclusive é até uma forma de você acabar com os serviços públicos também, né, você dizer que não presta, né. tá. É, a gente tem relato, lógico, de escolas sucateadas, e aí a gente passa por Sim, várias sim, coisas. claro, claro, É, claro, para isso acontecer, existem vários claro, processos que sim. a gente nem entende, né? Você vai falar assim, ah, a escola tá sucateada. Cara, mas vai ver a fundo que não tem nada a ver com a escola. O professor continua lá, o diretor tá lá, a mulher que serve a merenda tá lá, a quem ajuda a fazer a limpeza tá lá. O que não chega é o recurso, porque ele é escoado de alguma forma, escusa, antes da chegada do dinheiro naquele local. Não tem nada a ver com o servidor que está fazendo o trabalho ali. Né? Então, quando a gente, eu tento ter esse olhar, né, Hum, de quando a gente vê, ah, puta, tá sucateado. É verdade, cara, tá terrível. Verdade. A gente precisa olhar aonde aconteceu isso. E com certeza não foi na escola. é. Eu diria que assim, ó, por exemplo, né, a gente olha para a escola, e aí você tá falando do recurso, né, tem chegado recurso na escola, tudo, só que existe uma estrutura que muitas vezes não permite com que o trabalho aconteça, né. Então, vamos perpassar aqui as questões, de inclusão. Então, como que um professor, ele tem 35 crianças e às vezes ele tem 5 crianças com múltiplas deficiências, né. E tem criança que tem múltiplas mesmo, é cadeirante, é cega, tem paralisia, está na sala com o professor. Então, assim, como que o professor ele vai se dedicar para essa criança? A gente sabe que não vai se dedicar exclusivamente a essa criança, mas o professor ele se preocupa, porque quando ele pega a criança na lista dele, ele fala: "O que que eu vou fazer para esse sujeito aqui?" E ele tem os outros 34 também. Humanamente, aí eu falo olhando para os pais aqui, humanamente, né, eu queria que as pessoas parassem para refletir. Então vamos lá, na educação infantil, às vezes as pessoas não conseguem ter paciência com uma criança, com 2 crianças. Humanamente, as pessoas elas entregam seus filhos na escola e acham que é normal uma pessoa ficar com 35 crianças dentro de uma sala. Sim, com a criança que nós temos hoje, que não é mais aquela criança que você falava assim: "Ó, sujeito, fica quieto, silêncio", e a gente ficava quietinho, né, a tia falou. Tremia, né? Tremia na base, tinha medo do diretor, se não Sim. falava, vou mandar na sala do diretor. Hoje as crianças não, elas passam na escola e fala com o diretor, então eu vou lá falar com ele então. E chega e reivindica, isso é muito bom, né. Mas assim, as pessoas elas não se espantam de chegar numa sala e ver um adulto com 35 crianças. Os pais às vezes vão reclamar, eu falo assim: "Mas vamos lá na sala lá, você acha normal? Você entrega seu filho aqui, você acha normal?" "Ah, mas o menino caiu e a professora não viu." Aí um dia eu chamei um pai e falei: "Posso fazer uma experiência com o senhor?" Ele falou: "Pode." Eu falei: "Então vamos ali na sala." Aí entramos na sala, né, eu chamei, o filho dele e falei assim: "Amarra o cadarço dele pra mim, por favor." Aí ele baixou, né, amarrou o cadarço e falou assim: "O que que estava acontecendo com as outras crianças aqui?" Ele falou: "Não vi." Eu falei: "O senhor não presta atenção nas crianças?" Boa. Falei assim: "O senhor que é isso? O senhor não cuida das O crianças? senhor não tá trabalhando, Pedir para o não? senhor amarrar um cadastro, o senhor perde a visão", porque humanamente você não consegue olhar todo Sim, mundo ao mesmo sim. tempo. Mas a gente espera que a professora vá conseguir fazer esse exercício, vá conseguir fazer esse trabalho, né. Então a gente tem uma questão, né, de econômica, claro, e tem a questão da estrutura, né, do número de alunos, por exemplo, por turma, né. Tem pai que se espanta quando sai da educação infantil e entrega o filho no e sai da creche ou então do maternal lá,
e entrega a criança e fala assim: "Cadê a ajudante da professora, auxiliar?" Ou só uma Sim, é só a professora? professora. É só uma professora. E quem ajuda ela? Deus ajuda ela, né, porque a sorte, né, É, porque o restante não é. Então, assim, e aí esse mesmo número se repete depois lá no ensino fundamental também. Então a gente tem lá, turmas com 32 crianças e a professora precisa dar conta da alfabetização dessas 32 crianças, né. mas tem algum parâmetro que define quantas crianças para cada tutor ali ou não existe isso? Cara, tem 200 pessoas aqui e 5 professores, vamos dividir em Então, assim, né, no plano tem os planos nacionais de sim. educação, né, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o Plano Municipal de Educação. Aí lá tem as quantidades adulto-criança, né, educação infantil, por exemplo, se não me engano está 20 proporção 20 crianças para cada adulto. Mesmo assim eu já acho Não, é muito. muito, é muito. É, mas se parar para pensar, aí vamos falar lá, um serviço com qualidade, né, porque a professora ela vai observar as crianças, fazer relatório das Fazer crianças, né, escuta. fazer escuta das crianças, então assim, no mínimo precisaria de ter outra pessoa ali com ela, né, ou um auxiliar de classe, mas a gente discute carreira, né, mas uma ajuda mesmo, né, para que Ou ela quebrar essa turma, ou desmembra a turma, quebrar, né. ou ter uma diminuição, porque assim, a gente já está percebendo que o número da demanda tem cada vez mais diminuído, né. As pessoas têm tido menos filho, mas o número de crianças proporção adulto continua o mesmo, né. E a gente vai falar assim: "Ah, tá, escola pública, né". Na escola privada, você tem outras demandas também. Porque assim, às vezes o número de crianças é menor, mas a professora tem que ficar fazendo bordadinho lá, cortando coisa para entregar para o pai ou para a mãe no Dia das Mães, né. Tem outras garantir que a criança faça apostila, né. Então assim, eu sou professor no curso de pedagogia, né, e eu faço a escuta das minhas alunas, né, que estão estagiárias, elas falam assim: "Nossa, pro dar dor das crianças, porque elas não conseguem fazer, mas aí a professora fica nervosa, porque se ela não terminar a apostila, o pai vai brigar com a professora, e aí fica demandando para a criança, né". Então, assim, a gente muitas vezes não sabe por que que as crianças estão com um nível altíssimo de ansiedade, né, ou então até mesmo desinteresse, sendo que desde a pequena infância a gente fica pedindo para o menino: "Faz isso, faz aquilo, tem que fazer aquilo", já estabelece uma rotina já, às vezes até pesada para a criança, Sim. né. Que é a projeção do pai, na verdade, né, no É, sucesso do filho, né, não tem é. jeito, né. A gente, enquanto sociedade, entende que quanto melhor a educação que você tiver na primeira infância, a chance de você dar certo lá na frente é maior. Isso é claro, todo mundo sabe que isso é um Sim. fato. Mas a gente fica projetando as frustrações, né. Então o pai que veio de escola pública, que era sofrível, né, na nossa época e, cara, você projeta isso no seu filho. Aí você estava falando um pouquinho aqui sobre essa inclusão, né. Então existe sim, então, uma forma de fazer isso na escola pública que é um pouco mais acurada do que numa escola particular, porque ela acaba não passando, né, não tem ele nem tem, né, "Ah, vamos fazer inclusão", puta, tem um aluno negro na escola, né, tem 2 alunos negros na escola, o resto é só branco do olho azul, caucasiano mesmo. E sobre a ótica de pessoas com deficiência? Você deu um Hum, en passant aqui, mas, hoje nós temos algumas leis de proteção, né, e há pouco sim, tempo atrás a gente discutiu um pouco essa questão de ela tem que estar numa classe especial, ela tem que ser segregada, separada e tal. Tentou-se mudar isso, né, uma coisa que a gente ganhou um benefício lá, sei lá, 2010, é. 12, e a gente estava perdendo esse benefício. Como que você enxerga esse processo? Você acha benéfico separar? Não, separar não, separar, assim, é o que você falou, né, a gente lutou para que a criança, ela tivesse o direito de estar na escola, né, mas, o que a gente acaba um professor meu do mestrado, né, José Geraldo Silva Bueno, ele fala que, assim, a gente fez a inclusão, mas, de uma certa maneira a gente acabou fazendo uma inclusão perversa também, porque você inclui, mas não dá condições para que aquela criança esteja naquele espaço, né. Então aquilo que seria algo bom para a criança, estar no ambiente, acaba sendo um estorvo, com muitas aspas, né, porque não sabe-se o que fazer com aquela criança. Então, hoje a gente tem, vou falar pelo meu trabalho, né, a gente tem um trabalho de inclusão, de receber a criança, né, de fazer um mapeamento, verificar quais são as necessidades, aí fazer os encaminhamentos também. Então, tem uma sala de recursos para
para que essa criança seja atendida no contraturno. Tem muitas escolas da prefeitura onde tem esse trabalho de inclusão, tem um professor que fica disponível na escola para, de uma certa maneira, com os outros professores também pensar em estratégias para que essa criança aprenda, né. Então tem uma certa estrutura. Por uma certa organização do trabalho, melhor dizendo. Por outro lado, você tem voltamos ao excesso de crianças. Então, por exemplo, no fundamental, isso já é muito mais organizado. No infantil, zero, né. No infantil, por exemplo, você tem criança que vai ter laudo lá com 4 anos, né. E coisas que antigamente nem tinha com 4 anos. Você pegar autismo, por exemplo, tinha criança que ia fechar laudo só depois do fundamental. 8, 9, 10. Isso, hoje já é muito mais cedo, né. Só que aquela criança, muitas vezes, enquanto a gente não tem um fechamento do que é a necessidade dela, ela fica em sofrimento na escola. Ela fica em sofrimento, o professor fica em sofrimento, os colegas muitas vezes ficam em sofrimento também, porque não sabem como reagir, né. A gente já atendeu uma criança, por exemplo, que ele batia, xingava, né, tinha uma série de questões que aconteciam e a gente sabe que tem um processo da família entender, da família aceitar também, né, buscar um auxílio. Então até que a gente conseguisse esse movimento, ele já estava na época de ir para o ensino fundamental. Mas passamos lá quase 2 anos com ele e aquele processo de convencimento dos outros pais também, né. Então, quando a gente percebe uma criança, essas crianças presentes na escola, eu acredito que é algo riquíssimo. Inclusive para os outros que não têm nenhuma deficiência, mas tem a gente brinca assim, toda criança é especial, né, Sim. porque pode não ter uma deficiência, mas tem a sua necessidade, né, que não necessariamente é uma necessidade física, biológica, né, mas tem a sua necessidade. Só que quando essas crianças que, não são atípicas, né, elas entram em contato com essas outras crianças, nossa, é riquíssimo. E o problema não é a criança, porque a criança recebe muito bem. Desde o do pequeno, assim, recebe muito bem. Eu já tive casos, por exemplo, de criança com Down, que eu brincava assim, né, que ela era folgada, né, porque as outras crianças perceberam que ela tinha essa questão, né, e e ela aproveitava, porque os colegas vinham, trazia comida pra ela, trazia as coisas pra ela, falando: "Não, a Milena tem que se desenvolver, ela precisa fazer as coisas dela, porque ela não tem as questões dela não tá ligado à mobilidade, não tem nada a ver Sim, disso sim. aí, né, e ela tá ficando uma pessoa que quer ficar aqui Aproveitando, aproveitando né. da situação, inclusive ela é muito inteligente, que ela quer aproveitar da Sim, situação, né. sim. Então a gente percebe quando essa criança ela é acolhida, né, quando tem uma estrutura para receber, todo mundo ganha, todo mundo é enriquecido, né, porque o outro que não tem nada, né, assim, nenhuma deficiência, ele ganha porque ele aprende a conviver com quem tem deficiência também. Sim. Então, desenvolve sensibilidade, desenvolve uma série de questões nas crianças que a gente volta à questão da qualidade, né. Isso é qualidade para mim, né, você criar um ser humano que ele consegue olhar para outro ser humano, Com enxergar a necessidade do outro ser empatia. humano, saber que ele também tem necessidade, né, e isso para mim é qualidade. Eu tive uma criança que ela era cadeirante, né, e a gente chegou na escola, há alguns anos atrás, né, na escola que eu trabalhei. A gente chegou na escola e tinha alguns meses que ela não ia para a escola. E a gente perguntou assim, né, na época eu era assistente de direção, a gente perguntou: "Por que que ela não vem pra escola?". "Ah, porque que ela é muito difícil, ela é muito complicada, fica brava, né". Então a gente prepara as atividades, ela faz na casa dela, né. E era uma menina que estava passando por um processo, assim, de, pré-adolescência, chegando na adolescência, né. E aí a diretora muito aguerrida, assim, ela falou assim: "Não, vou lá visitar essa menina". Aí chamou meu irmão que estudava na escola também, ele falou assim: "Ah, minha mãe sai de casa às 6 horas da manhã e volta às 11 horas porque ela faz, faculdade, trabalha o dia inteiro e depois faz faculdade". Aí: "Não, então 6 horas a gente vai estar lá, fala que 5h30 a gente chega lá", nós somos 5h30 da manhã. 5h30. Aí chegamos, aí a mãe contou a história dela, que falou: "Ó, eu trabalho, eles ficam aqui, ficam na escola um período, aí participavam dos projetos na escola, então saíam da escola, assim, tipo 1h30 da tarde, né. Depois tem alguém que fica dando uma olhada neles, e à noite eu vou para faculdade, tô tentando melhorar minha vida também, pra poder melhorar a vida deles, né".
E como a escola não estava aceitando ela, então eu preferi que ela fizesse as atividades dela em casa. Ele falou: "Não, ela tem que ir pra escola, né". Aí conversamos com a moça que fazia o TEG, né, que é o transporte escolar Sim. gratuito, e ela falou assim: "Não, é que eu tenho dificuldade para subir a ladeira". E já tinha vizinho que falou: "Não, eu me disponho a descer a cadeira, se for o problema, né". Aí combinamos tudo e tinha acho que uns 6 meses que a menina não ia pra escola, não ia pra escola. Depois do combinado. Não, antes do Antes do combinado. Tinha uns combinado. 6 meses que ela não Tá. ia. Quando ela chegou, cara, no primeiro dia, você tem que ver, assim, foi emocionante, porque era uma escola térrea e as crianças, assim, da turma dela, porque foi, assim, uma virada de ano, né. Então, por exemplo, ela parou de dezembro do ano passado, aí ficou até maio sem ir. Quando ela chegou, assim, na escola, as crianças vieram correndo pra cima dela, falaram Abraçar. assim: "Nossa, que saudade, não sei o quê". E aí a gente brincava que, assim, depois tinha que segurar, porque todo mundo queria ficar empurrando a cadeira, fazer a corrida com a Na cadeira de escola roda. térrea, né, É, cara? mas é algo que, assim, que muitas vezes, o adulto coloca um empecilho, né, por que que ela era irritada? Porque ela estava passando por processo de transformação do corpo dela, estava passando por processo de menstruação também. Então, assim, se para uma menina que não tem nenhuma questão de mobilidade já é complicado, imagina para uma menina cadeirante, uma menina que, Sim. né, Que vai depender de que vai ajuda depender de ali. ajuda de outra pessoa. Então, assim, esse espaço de sensibilidade que muitas vezes também precisa acontecer, precisa existir na escola, né. E com o trabalho de uma gestão presente, uma gestão participativa, né, um corpo docente também que esteja envolvido, isso acontece nas escolas, né. Isso é parte da direção, né, porque a gente tá falando aqui, ou por esse prisma, a gente tá falando só de pessoas, né. É, Você não precisa de nada na escola para que essa criança seja bem acolhida. isso, nesse sentido não. É. Pode faltar merenda, mas um professor na escola fazendo um bom acolhimento, ele é essencial. Ah, é E verdade. e o treinamento, cara, desses professores? A gente escuta, aí vamos lá, né, volta no retrospecto. Professor ganhando mal, pouco incentivo, pouco plano de carreira e cada vez menos jovens querendo ser professores. Você é um professor muito jovem, já é Hum. diretor, né, de escola, mas começou muito jovem. Mas é raro, cada vez mais raro, Davi, certo? Eh, como a gente resolver essa dicotomia? Porque se eu ganho pouco, tenho pouco plano de carreira e vou ter que trabalhar muito, engajado, envolvido, porque é mandatório para minha função, como é que eu trago jovens para esse cenário? Então, eu observo assim, né, a gente fala muito de educação, né? Nós falamos assim, a educação é fundamental. Todo mundo, né? Qualquer candidato vai falar aí que nenhum vai chegar, não, vão acabar com as escolas, acabar com os professores, não. Todo mundo vai defender a escola, vai defender a educação. As próprias famílias também defendem a escola, né? Só que aí entra esse ponto que você está falando, né? Professor, salário, carreira, e entender a carreira docente como um trabalho, né? Professor não é professor porque ama. Eu brinco com as minhas alunas na pedagogia, eu falo assim: "Você pode, fazer com amor, mas não é por amor que você está na educação. Você pode colocar amor naquilo que você está fazendo, né, mas não é por amor. A gente quer salário Por amor é digno". filantropia, pô. É, a gente quer salário, a gente quer receber, quer Sim. ter condições de existência, né. Até porque a gente fala assim: "Como que você quer um professor que tenha um nível, cultural elevado, se ele não tem condições de ir nas suas férias fazer uma viagem?", E numa né, na exposição. exposição, ir no show, num teatro, comprar um livro, né. Então, assim, primeiramente nós precisaríamos investir aí na formação inicial do professor, né. Ontem eu estava na reunião com diretores e um diretor, é o Vitor, né, lá da região da Zona Leste lá também, ele falou assim: "Ó, precisamos investir nos fundamentos da educação". Então, assim, hoje nós temos um processo de formação dos professores que a gente chama de aligeirado, né. Então, se você troca, por exemplo, eu fiz magistério, você troca 4 anos de formação integral que eu fiz, né, eu fiz Cefam, então estudava lá das 7 da manhã às 6 da tarde, 1 hora de almoço, integral. Então o menino entrava lá com 14 anos, como eu entrei, saía com 18 anos sabendo alfabetizar, sabendo ensinar, operações matemáticas, enfim, sendo um professor interdisciplinar. A gente trocou esses 4 anos, aí depois se ele quisesse ele ia fazer uma pedagogia, ia fazer um curso superior. Nós trocamos esses 4 anos por 3 anos, às vezes online, às vezes 2 horas e meia num curso noturno, que a pessoa já chega cansado.
Então assim, ou a gente investe em educação básica, né, ou essa carreira ela não se torna uma carreira atrativa também, né. Pra você pensar assim, a educação, a escola, ela é um trabalho, ela é um ofício. Precisa se aprender como se faz esse ofício, né. E da maneira que tem acontecido, o jovem ele olha, ele tá na escola, ele vê lá o professor dele sofrendo, ele fala assim: "Pô, eu não vou querer isso pra minha vida não". Porque ele tem noção, né, às vezes ele é Sim. até o bagunceiro também, mas ele fala: "Não, não quero isso pra minha vida". Não é atrativo, Eu né. mesmo não me aguentaria, né. É, eu mesmo não me É. aguentaria, né. E aí entra na questão, de fato, de você escolher uma carreira, escolher uma profissão, entender que é é profissional ali. E a educação também, a gente passa por uma questão que todo mundo acha que pode falar de educação, né. Então você chega no médico lá com a dor, você vai falar o quê? Ele fala: "Você é colega? Você é formado?". "Não", então não é isso. Ele já te dá um esculacho já, né. Educação não, todo mundo sabe um pouquinho, todo mundo tem opinião, né. As mães chegam para a professora e falam assim: "Professora, a senhora está passando atividade demais. Professora, a senhora está passando atividade de menos. Professora, a senhora não deveria ter falado isso. Professor, você tinha que fazer isso". Então todo mundo, de uma certa maneira, também quer tomar conta da educação, né. Talvez uma falta de confiança, né, cara, pelo retrospecto mesmo, né. Eu acho que tem uma questão muito forte do brasileiro com a educação, no sentido de pra gente tá sempre tudo ruim. A gente escuta isso sendo alardeado o tempo todo. "Nossa, nós temos baixo aculturamento, o aculturamento no Brasil é baixo". Você vai comparar o nosso ensino com outros ensinos, né, globais, e você tem uma diferença, uma disparidade muito grande, né. A gente tem uma disparidade muito grande quando você olha para sociedades que investem um pouco mais no professor e na escola e em todos esses cenários, né. E é óbvio que vai ter, porque é recurso, é tempo e é pesquisa. Que a gente Sim, tem sim, pouca, com que a gente certeza. tem pouca, né. Os poucos professores que a gente tem que se dedicam a isso, muitas vezes acabam sendo atraídos também pela iniciativa privada, porque, ora, faz muito mais sentido eu trabalhar na iniciativa privada do que continuar no estado. Apesar de que eu vou ter uma aposentadoria para sempre, aquela coisa toda, mas a grana agora que vai pagar minha viagem, minha vida e Hum, tal, então acaba sendo bem menos atrativo. Eu, na minha realidade, conheço pouquíssimos professores. E nós éramos da mesma época lá, escola pública, tinha magistério, vai aprender a fazer um monte de coisa, pouquíssimos professores. Saíram daquela nossa turma, que era uma turma muito grande, na escola pública gigantesca, 1000 pessoas é. na escola num dia. E aí, acrescendo a isso, a gente vem para uma prática que está acontecendo no Brasil, prática não, um momento da escola no Brasil que é inédito para o país, né, que é a questão desses, ataques. Então o professor ainda tem mais essa para lidar. Qual o sentimento, cara, que vocês estão, né, você é diretor de escola, eu sei que vocês têm tomado várias ações, o estado tem colocado vários recursos e Sim. artifícios, e como é que vocês estão lidando com isso, cara? Então, eu volto mais uma vez, assim, no papel da escola na sociedade, né. Porque, por exemplo, quando a gente fala os ataques, eles aconteceram nas escolas, né, 2 foram na escola e Não um foi numa creche, né? e um foi um menino que estava na escola e matou a professora, né, a Isso. colega de trabalho nossa, né. Eh, Você pensar que você tem uma profissão que você não pode virar as costas para o seu aluno, é muito triste, cara. Porque eu tenho ótimas memórias da minha escola, ótimas memórias da minha relação com os professores, né. E a gente meio que de uma certa maneira, a gente aprendeu a conviver com a violência. Então as pessoas elas foram se ambientando com a violência. Então quando elas, observam a violência, aquilo não espanta mais, né. Aquilo Processo de não cauterização mesmo, isso, né? aquilo não choca mais, né. Então a gente aprendeu a ter um acidente de trânsito, as pessoas elas tendem a parar o carro para ver se foi vítima, se machucou mesmo, né. Hoje eu estava no carro ouvindo lá o caso da Marília Mendonça, que o cara parece que vai responder criminalmente, mas ele já tinha feito isso com mais uns outros 3 já, Já vazado vazando foto, né. fotos. Então você pensa assim: "Pô, se tem um cara que vaza é porque tem gente que consome isso, né". Tem uma sociedade que consome morte, né, uma sociedade que Mórbida consome mesmo. que consome violência, né. Então a escola ela acaba mais uma vez, sendo um receptor disso tudo, né. E aí mais uma demanda que é da sociedade chega para a escola. Então esses ataques, né, assim, algumas famílias chegaram e falaram: "Diretor, o que que você vai fazer?".
Falei: "Fazer do quê?" "Não, a gente tá aqui no portão aqui", a uma mãe fez assim, né: "A gente tá aqui no portão, imagina, abriu o portão, um louco sai matando as crianças", ela fez assim com a mão, né. Aí eu olhei pra ela assim e falei: "Não sei, o que que a gente faz? O que que a senhora pensou?" Aí ela falou: "Não pensei em nada", eu falei: "Eu também não". Porque eu penso aqui, como que a gente vai fazer pra criança aprender a ler, escrever, como que elas Eu não sou vão o secretário de é, segurança, né, de São Paulo, né. aqui a gente pensa isso aí, eu não fico na minha casa É, pensando o que eu vou fazer, né. Então vem me ajudar, vem junto comigo pensar em soluções, né. E aí as pessoas já querem colocar muro, quer colocar, pessoas com arma nas pessoas armadas, eu escolas, acho um né. risco É, pessoa grande. pessoas com armas na Eu escola. vi, cara, na minha infância, uma briga que teve na escola que eu estudava, era uma escola periférica e violenta, tá, Hum, histórico de violência muito grande, vários alunos de hum, FEBEM que iam, voltavam e tal. Então, é uma escola que tinha uma violência muito grande, tráfico de droga, coisa pesada. sim. Um polícia deu um tiro lá dentro, com 1000 alunos num pátio de escola no horário de intervalo, numa briga. Pô, fé em Deus que não deu nada, né, não pegou em ninguém e tal. O cara acabou dando um tiro pra cima pra tentar controlar uma situação de briga Isso, infantil, então, é isso né, mesmo. de briga Assim, infantil. um pai até falou assim: "Não, tinha que ter alguém armado aqui". Eu falei: "Então, pai, as pessoas que estão trabalhando aqui, elas são profissionais, as pessoas foram formadas para lidar com criança, para lidar com adolescente, para lidar com pré-adolescente. Nós temos formação, não foi que estava passando na rua ali, a gente falou: "Ah, vem aqui fazer uma coisa na escola", não, passou por um processo formativo. O profissional de segurança pública, ele tem outro tipo de formação, ele tem outro tipo de abordagem. É o que você está falando, se as crianças se desentendem lá, os adolescentes se desentendem, o que a escola vai fazer? Vai chamar, vai conversar, vai fazer uma mediação de conflito, né, vai procurar as causas do conflito, tudo isso. A pessoa da segurança pública não vai estar preocupada com isso. Aí eu até perguntei, assim, para os pais, um grupo de pais, eu falei assim: "Quem aqui já foi abordado pela polícia?" Aí os pais levantaram as mãos, né, eu falei assim: como é que foi?" Foi assim: "Por gentileza, por favor, abra sua perna, levante seus braços por gentileza, por favor, que eu vou cuidar do senhor, "Com licença vou senhor". verificar aqui se tem algum objeto, né, com o senhor." Eu falei: "Não, vocês sabem como é que é, porque aquela é a abordagem policial, típica, né, e dependendo da cor da pele vai ser mais Dependendo truculenta ainda. do Dependendo do local que você local, né, tá, vai ser mais truculento ainda, né, porque o cara já tá numa situação de estresse e enfim, tem todas as questões, né. Eu falei: "E é isso que você quer para o seu filho?" Só que as famílias, elas querem medidas enérgicas, geralmente, para os filhos dos outros. Então tem pai que vem e fala assim: "Não, era bom antigamente que tinha palmatória." Eu falei: "É bom até seu filho tomar a primeira, que seu filho tomar a primeira, você vai estar aqui no mesmo momento reclamando com a gente." Então as pessoas, elas sempre acham que essas medidas serão para o filho do outro. Para o meu filho nunca vai ser, né. E a escola, ela fica, de uma certa maneira, ela fica rendida, né, nesse ambiente, né, de violência, né, questões sociais que estão adentrando a escola também, que adentram a escola, como você falou, criminalidade, questão das drogas. Eu já trabalhei em escola que onde eu sou professor de sociologia, né, e história. E um dia eu dando aula lá e o menino começou a acender o baseado, baseado. bolar o baseado dele, né. Aí eu falei assim: "Você vai apertar, mas não vai acender agora, hein, se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora." Aí ele falou assim: "Nossa, que da hora essa frase, hein, pro." Eu falei assim: "Pô, você é malandro e Você não é conhece malandro, não Bezerra da Silva, sabe. caramba? Que negócio Isso é aí. esse, né?" Aí, Bezerra da Silva, eu falei: "É, pô, bom malandro." Aí trouxe as músicas, era sociologia, né, aí trouxe as músicas do Bezerra, tudo, mas assim, de uma certa maneira, eu tinha esse traquejo para lidar com essa situação. Tinha colega minha que ficava En Entra em apavorada, pane, né. entrava em pânico. "O que que eu vou fazer aquele menino com droga, não sei o quê", porque não fazia parte da formação. Nenhum professor na faculdade aprende como lidar com um menino que tá, eh, bolando baseado, tá com um pino de cocaína, que tá com armado. A gente não aprende isso nas escolas, na Sim. faculdade, né. E é muito comum, né, nas periferias brasileiras, né. Sim, eu Tem se diria que tornado comum, né. tem se tornado comum, é aquilo que a gente tá conversando, né, de uma certa maneira a gente vai naturalizando as violências, né. Então a sociedade, ela é violenta, a gente vai naturalizando vários tipos de violência, né, o grito, né, as drogas, enfim, as brigas, né, porque a gente fala assim: "Ah, os alunos brigam", mas aí
a mãe ou o pai, quando ele vai buscar o filho dele, atrasa um pouquinho, ou acontece algo que ele não gosta, ele também dá um grito na professora. Aí ele tá ensinando o quê pro filho dele? Tendo aquele comportamento, né? Então a sociedade, ela tá bem violenta também, né? Sim. E você tem uma história curiosa, né, cara? Você é um jovem de periferia, fez magistério e tal, foi estudar na PUC, cara. Como que é isso? Porque PUC é o reduto, vou colocar assim, da burguesia paulista. PUC, FAP, ISPM e outras Sim, brands né? de faculdade aí, que É uma grife, é a né? grife, cara, é grife. Você vê no É, currículo lá PUC São Paulo, o cara fala, é, opa, já me ajudou bastante já também. Pô, abre um PUC, pouco de porta, o né? cara não precisa nem estudar, mas tá com o PUC lá, pô, o cara é É. bom aluno, né? Porque lá precisa estudar, Precisa né? estudar. É. Como que é essa história aí, cara? Então, eu tinha uma amiga, né? Tenho, né, uma amiga de infância, a Vera, e a Vera sempre sonhou, desejou estudar, teve muitas lacunas na sua formação, né? Então ela foi buscar, de fato, sanar essas lacunas. Aí a Vera foi pro cursinho, fez cursinho na Poli, na Lapa ali, e lá no cursinho ela descobriu que tinha uma galera que estava conseguindo bolsa na PUC, né? E lá na PUC, a PUC tava para perder o título de filantropia. Então ela falou assim: Davi, mano, tá dando bolsa lá na PUC, lá vamos conseguir. Aí ela entrou, né, na faculdade, foi fazer serviço social. E ela entrou e falou assim: Meu, vocês têm que ir pra lá também, pra galera que era crescendo em Itaim Paulista, né, Jardim Maia, né. Aí eu falei assim: Não, tem que ir pra lá também. Aí a gente fiz a inscrição, né, fiz o vestibular, tudo. Na época da nossa galera lá entrou mais uns 5, né, em É. outros cursos, tudo, né. E quando a gente chegou, tinha mesmo essa questão da PUC perder o seu título de instituição filantrópica, né. E aí falou: "Não, então se tem, a gente tem que", se juntou ao movimento estudantil lá, né, ocupou reitoria, tudo, né. Até o pessoal ocupou o centro de serviço eh, o centro acadêmico lá da PUC, e era assim, periferia na academia, né, então meio que a gente tem a gente até brinca, né, quem depois volta lá na PUC, a gente fala assim: "Nossa, parece a Malhação a PUC, né, É uma à malhação, tarde, é né", uma de manhã malhação, então é. principalmente, né. É. Mas Não, naquela de época manhã esquece, né, que é naquela de época manhã se a gente brincava, falava: "Nossa, agora é tudo nosso aqui, ocupamos tudo", né. E foi uma experiência fantástica, assim, porque eu tinha feito, mesmo fazendo um curso técnico que me formou para ser professor, né, a PUC era algo muito distante. Então minha mãe é costureira, meu pai é manobrista, tudo, e minha mãe só foi entrar na PUC na formatura, na verdade, na minha defesa do na mestrado, cara. defesa. É. Conhecia, assim, já tinha passado, tinha trabalhado em Sim, alguns lugares lá perto, mas entrado na PUC não, né. E a gente brigou muito para que tivesse esse caráter periférico na PUC também, né. Tinha um curso popular na PUC quando eu entrei também, né, tem até um amigo hoje que trabalha no Sesc, o Antônio, fala: "Antônio, você era o cara que eu olhava assim e falava: 'Nossa, eu quero ser igual a esse cara'", né, porque Black Panther mesmo. e preto lá e falando, eu falei: "Nossa, cara, eu não tinha noção disso tudo, movimento estudantil, né". Que a gente fala do movimento estudantil, mas às vezes para o menino na periferia é muito distante isso, né. Sim, A gente tá correndo pra sobreviver, pra ter o que comer, né, outras questões, né. sim, sim. E quando eu cheguei lá, a gente teve contato com tudo isso, foi um momento bem, e aí trouxe outras pessoas também, né. Lembro que, assim, pra fazer a matrícula, cara, eu estava quando eu terminei o magistério, eu comecei a trabalhar de telemarketing, né, que todo mundo passa pelo Normal, telemarketing, padrão. né. É. E eu tinha feito concurso, estava esperando chamar o concurso, aí enquanto não chamava o concurso, estava no telemarketing, aí foi no mesmo ano, né, eu entrei na faculdade, aí eu lembro que a mensalidade era R$ 700, né. Na época o salário mínimo eu acho que era 540, então era, sei lá, Uhum. hoje seriam a coisa de Cento e R$ 2.000, né, para fazer um curso de ciências sociais. Então assim, que, teoricamente não era um curso que ia dar um retorno não vai nem te imediato. empregar, né, você vai Não sair de ia, lá desempregado, né. isso. Mas assim, só o sonho de estar lá, de estudar, né. E aí eu lembro que eu entrei no trabalho, falei: "Caraca, mas como que eu vou pagar esse boleto, né?". Aí eu fiz um empréstimo no banco, paguei, Não era ProUni ainda. não era. Aí tinha Tá. aquele programa Escola da Família. Eu trabalhava das 6 da meia-noite às 6, aí durante o dia dormia, né, tudo, e entrava na faculdade às 7, né.
E aí a escola da família funcionava de sábado e Sábado e domingo. domingo. Que era É. limpeza, zeladoria e Não, outras não, a coisas, não escola da era? família era, por exemplo, você era monitor, então tinha Ah, tá, projetos para tá. É comunidade. porque eu tive primos que trabalhou É. fazendo limpeza em escola, cara, pra pagar a faculdade, Ah, assim. tá. Não, a É. escola da família era assim, tinha projetos na comunidade e você, sei lá, fazia uma oficina de xadrez, né? E passava lá ensinando pro moleque no final de semana. E aí eu fiquei um tempo na escola da família, aí então eu fiz o empréstimo pra pagar a primeira mensalidade, depois já entrei na escola da família e depois eu consegui a bolsa da própria PUC, né? 100% lá da Fundação São Paulo. E continuei cursando, aí depois eu fui chamado pela prefeitura para ser professor de educação infantil. Aí comecei a cursar, tinha meu salário, tudo, e todo ano a gente tinha que renovar, né, o pedido de bolsa, né. Aí chegou um período que eu ganhava já o suficiente para pagar, mas na minha carta eu escrevi, eu falei assim: "Ó, eu queria que vocês levassem em consideração o acesso e a permanência". Porque realmente, se você olhar meu holerite, eu tenho uma per capita maior, tenho um rendimento maior, eu consigo pagar a faculdade e vai me sobrar um dinheiro ainda. Mas você precisa levar em consideração que eu moro no Itaim Paulista, que eu como, Que eu preciso que pagar eu pra morar. preciso pagar para morar. E eu coloquei tudo isso, né? Aluguel, tem todas essas questões. Então não é só falar de acesso, é falar de permanência também na universidade, né? Que é um tema que muitas vezes a gente fala para o jovem, né? Não, você precisa entrar, você precisa fazer, né? Quem sonha com a universidade, né? Mas E não a fala. evasão é muito grande, A né. evasão é enorme, É. assim, é altíssima, né? Para se manter é muito caro, né? Independente se tem bolsa ou bolsa ou não, se manter é muito caro, né, na universidade. E aí foi uma experiência muito bacana lá na PUC. Eu brinco assim, é a minha casa, né, a PUC, né? Legal, cara, legal. É, E essa representatividade, cara, que você, representa, eu tô falando da representatividade que você representa, é. mas, um diretor preto, É, no olhar de uma criança na periferia, né, e o diretor como símbolo máximo de autoridade daquele espaço, né. Como que é isso, cara? Como que a criançada lida, tá ligado? De olhar para um cara jovem, sim, primeiro, né, porque a gente tem aquela eu tenho a memória dos diretores que passaram pelas escolas que eu passei, eram, cara, porra, sei lá, 70, é. 60, cabeça Mas é que branca, é que só assim, cabeça branca, é que eu brinco entendeu? que é assim, que a galera também tem se cuidado mais, né? Também, Então também. sei lá, Nós você olha, evoluímos, né, você olha a talvez galera eles tivessem é, 50, acho que é isso. talvez eles tivessem 50 naquela Não, época. provavelmente tinha, né, que É, estava já meio cansado é já, isso né. aí. Mas é muito louco, né, assim, eu comecei como diretor de educação infantil, né. Até mandar um beijo pra galera do Hernani Silva Bruno, fiquei 6 anos lá, quase 7 anos na direção, e eu lembro que, assim, eu entrava no refeitório as crianças: "Diretor, diretor, aí eu: "Beijo Asta, gente, beijo". asta. É, eu falo: "Nossa, me sinto, né, me acho aqui". E de fato, assim, é um carinho muito enorme que as crianças têm mesmo, assim, de e principalmente crianças negras, né, que De eu se enxergar? de se enxergar. Então, assim, tinha um menino que ele era imigrante, né, os pais eram, eh, moçambicanos, se não me engano, e ele, assim, um menino preto mesmo, retinto, né, e ele sempre vinha, me abraçava e falava assim: "Nossa, diretor, você é muito bonito. Diretor, você tá muito cheiroso. Diretor", aí, o cabelo, né, Cabelinho e tal. eu sempre usei assim, né, um tempo pra cá, né, sempre usei, mas antigamente eu usava Scott Brite, agora Scott Bright, sim. que o pessoal tem né, as esponjinhas, né, e ele com o cabelo carequinha, né, ele falou assim: "Diretor, você me empresta a sua esponja pra deixar igual a sua?" Eu falei: "Empresto, não vai dar, tem que deixar crescer um pouquinho mais, Hum. né". Mas eu ficava pensando: "Cara, que representatividade, assim, Você, o né". cabelo igual do É, menino e tal. é. Aí depois eu fui pra EMF, né, hoje estou diretor na EMF, Padre Serafim, né, e eu lembro que quando eu cheguei, minha assistente foi me apresentar para as crianças, tudo, né, e no intervalo, assim, ela falou: "Esse aqui é o novo diretor, né". E o menino olhou pra mim assim e falou assim: "Nossa, você tem um cabelo igual o meu". Aí ele saiu correndo, assim, nem falou mais comigo, saiu correndo, eu vi ele, os coleguinhas: "Cabelo igual o meu, ó, cabelo igual o meu". Então assim, a gente observa, né, que de fato, ter uma representatividade, ter alguém, no espaço que é considerado um espaço de poder também, né, mas você percebe que a criança ela te olha e enxerga como um igual, né. Então, assim, ele é igual a mim, eu posso também ocupar esse lugar, eu Sim. posso trocar com ele também, né. Algumas dores ele pode ser Ele inconsciente, né, mas mas ele algumas dores vai ele vai entender. entender, Sim, né. sim. É a própria questão do racismo mesmo, né, tem coisa que a gente fala que a pessoa fala: "Ah,
é coisa da sua cabeça, né? É Ah, porque você não, é porque você não vive, né? ele não É. fez, não, que isso. Foi só um jeito de falar. Foi só um jeito de falar, né. Ah, Assim, eu nessa escola que eu estava na direção de infantil, eu sou negro, né, e a minha assistente anterior é negra também, Fabiana, mandar um abraço pra ela. E diversas vezes, assim, os pais pediam pra falar com a gestão, aí via a Fabiana sentada na cadeira da da assistência e ficava lá na sala. "O que o senhor deseja? Eu tô esperando a diretora chegar, o diretor chegar". Então assim, porque não consegue reconhecer, não né. reconhecia. Um dia um pai E chegou e homens e mulheres muitas vezes pretos também, né, que não tiveram esse aculturamento, né. sim. Não destravou a mente Sim, para sim, entender sim, que pra um preto entender po que é também porque ele também ocupa, é, não é nem é, culpa, né, ele também não tá naqueles espaços de poder ali, né. sim. Mas assim, mas eu percebo ainda, né, é muito mais de pessoas Ah, brancas, assim. óbvio, É. óbvio. Um pai, por exemplo, eu fazia a abertura da escola, do portão, então tinha determinados dias que eu acompanhava a entrada, né, e eu ficava ali na porta recepcionando as crianças, né. "Bom dia", e tal, não sei o quê. Aí no período do meio-dia eu ia almoçar, né. E aí eu passou assim, a professora falava: "Davi, o pai foi te procurar lá e não consegue falar com você". Eu falei: "Ah, mas é que no meio-dia eu tô almoçando, né, tudo". Aí eu falei: "Então eu não vou almoçar mais, meio-dia eu vou ficar esperando ele". Aí ela de novo: "Davi, o pai foi lá e falou que você não estava lá". Eu falei: "Pô, mas tô a semana inteira que eu fico aqui, tô ficando aqui agora". Aí eu falei assim: "Ó, faz o seguinte, amanhã quando ele vier entregar, vier buscar, você fala pra ele ir lá na sala lá que eu vou ficar esperando lá". Ela falou: "Tá bom". Aí ele veio, né, e quando chegou na sala, eu falei assim: "O senhor quer falar comigo?" Ele falou: "É, eu queria falar com o diretor". Eu falei: "Então, eu sou o diretor, eu falo com o senhor todo dia na porta. O senhor fala que não conhece o diretor da escola que sua filha estuda?" Aí ele falou: "Ah, é que eu não sabia que era você". Eu falei: "Não, mas o que que passou na sua cabeça? Eu podia ser qualquer coisa menos Menos o diretor, o é diretor da isso. escola, né". Então tem essas questões, né, que aparecem no cotidiano, mas é que eu falo com a galera, eu falo: "Ó, vai ter que se acostumar, é um problema dele, não é um problema meu. Eu tô aqui no meu lugar, ele que não entendeu que é o meu lugar ainda, né". Sim. E vai ter que chorar. É, vai ter que Vai ter que chorar, chorar. chora na rampa, porque não, porque a gente discute muito, né, cara, ocupação, a gente estava falando disso, né, eu lembro quando a vice-presidente dos Estados Unidos, até agora essa recente, né, Sim, ela fez o discurso dela de posse, ela fala assim, né, que "eu sou a primeira e não serei a última", sim, com né, certeza, abrindo né. portas, tá. Aí você É, tem o caso da Maju, né, que assume é, um jornal super, né, e nessas épocas eu estava vendo algumas entrevistas e comentários, e o que você via muito de pessoas negras jovens, especialmente, era, cara, a representatividade, ela não é importante só que a pessoa esteja, né, mas é o que ela traz com a pessoa estando, né, e aí a gente dá o nome de representatividade, mas a verdade é o entendimento de que alguns lugares podem ser ocupados por mim também. Não é a questão do outro, né, é a questão sim, sim, sim. minha, né. A É. gente a gente sempre viu homens negros e mulheres negras, a música era legal, futebol é legal, Os o espaços, funk é né. É, legal, a verdade, gente verdade. consegue ocupar esses espaços, mas a diretoria de uma escola, como eu relatei para você, eu não conhecia. É, não só diretoria de escola, né, assim, é o que você tá falando, assim, a pessoa estar no lugar, né, permite que os outros naturalizem a presença do negro naquele espaço, né. Então, por exemplo, a gente falou da PUC, né, alguns semestres eu ministro a disciplina no curso de gestão escolar, né, Na PUC. na PUC, é. E não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que começa o curso e as pessoas ficam esperando o professor chegar, entendeu. Ou então, eu boto Esse é o assistente do professor, não, né. então eu botei meu pé na sala, a aluna falou assim: "Ah, ainda bem que você chegou, porque eu acho que o professor vai precisar do projetor". Aí eu falei assim: "Vou mesmo, vai lá na sala lá do projetor pedir pra mim, por favor, que inclusive vai atrasar a aula se eles não vierem rápido". Aí ela ficou assim, né: "Ah, não, desculpa professor". Eu falei: "Não, é que não tem muito preto dando aula aqui". Aí ela falou assim: "Não, não é isso não". Eu falei: "Não, é Ah, é sim, é sim, lógico que sim". é, né, pô. Falei assim: "As pessoas não estão acostumado". Falei: "Inclusive vai começar com ponto negativo já". Corre atrás. É, aí ela: "Nossa", né, e assim, eu tento, né, tornar também o ambiente, mais agradável também, né, de uma certa maneira,
dar o recado, mas falar: "Pessoal, meu, você errou, você deu mancada, vai refletir, vai pensar, né". Eh eh, nossa, na universidade, várias situações. Um dia o professor entrou final de semestre, né, não na PUC, outra universidade. O professor chegou e estava na sala dos professores, eu entrei, aí eu botei o pé na sala, ele falou assim: "Você vai fechar a sala?" Aí eu falei: "Por quê?" Aí ele viu que eu estava com crachá, né, aí na hora ele fez assim: "É, não, porque, tem professor que fecha a sala". Aí eu falei: "Sério, professor? Não tô sabendo que os professores estão ganhando a chave não pra fechar a sala não. O senhor tá ganhando, o senhor tem a sua chave?" Aí ele: "Não, é porque tá no final do semestre, né". Aí ele foi se enrolando, sabe. Aí eu falei assim: "Não, não ganhei não". Eu fiquei sério, eu falei: "Não, professor, não ganhei não". Aí fiquei olhando pra ele assim, ele sem graça, né, ele aí mudou de assunto, tudo, aí foi, né. Aí no final da conversa eu peguei e falei assim: "Professor, tô indo embora que já tá dando meu horário, pode ficar aí que eu não vou fechar a sala não, tá?" Aí ele: "Ah, não, não". Então assim, alguns espaços, não somente os alunos, né, mas as pessoas que ocupam o espaço, elas olham aquele espaço e falam assim: "Como que esse cara tá no mesmo espaço que eu? Eu. Como tá ocupando o mesmo lugar que eu, que é o igual a mim, né?" Então, de uma certa maneira, a importância de estarmos nesses espaços é mostrar, nós também estamos aqui de igual para igual, né. Eu mesmo, na universidade, eu tive um professor negro, né, na PUC eu tive um, só que eu lembro até hoje, né. Escola também, que eu recordo, assim, eu tive 2, né, então não era comum também, na universidade não é comum também você ter a presen hoje, mais. Hoje Um mais, eu acho que pouco mais, mais. mas É. assim, ainda não é algo que você fala quando você vê, você fala assim: "Nossa, olha, tem um negro aqui", né. Nesses espaços que são tidos como espaços de poder, né. Sim. Cara, papo bom, passa rápido. Nós fomos, acho que tem 1 hora e pouquinho já. Vixe! Cara, quero te agradecer. Não vai dar pra gente terminar a resenha Sim, toda. sim, Você sim. vai voltar pra gente bater mais papo. Ah, Tem muito vamos assunto pra sim. gente falar. Obrigado pelo tempo, por tudo que você tem feito pela educação brasileira. Eu te conheci numa palestra em escola É, né, e, cara, fiquei verdade. encantado mesmo. Quero te agradecer Eu pelo que tempo, pela agradeço. presença. E o nome do nosso projeto é Papo Reto, Papo reto show. certo? Temos um pedido só para todo mundo que vem aqui. Hã. Aquela câmera aqui, ó, é sua. Pode deixar seu papo reto, aquele que você não pode sair daqui sem falar. Bom, meu papo reto, assim, como um bom professor, eu quero mandar o papo reto para as famílias, para os estudantes, né. A escola, ela foi conquistada às duras penas, não foi de graça, que nenhum governo deu escola, né. As pessoas, elas enxergaram a escola como uma possibilidade de mudança de vida e de transformação de vida, né. Só que a escola foi ocupando o espaço que não era dela. Então, assim, eu quero convocar todo mundo aí que acredita na educação, que acredita nesse lugar como ferramenta de transformação que mudou a minha vida, né. Por isso eu milito na escola, estou na escola, né, que defenda os professores, defenda os gestores escolares, defenda a educação de fato, né. Ninguém sai da sua casa e vai para a escola pensando assim: "Como que eu vou fazer para estragar a vida dessa criança?", né. A gente vai para entregar o nosso melhor, só que muitas vezes nós não recebemos esse muito melhor também da outra parte. Então vamos nos juntar, vamos dar as mãos aí e construir de fato a educação que o Brasil merece, tá bom? Um beijo para todo mundo aí, obrigado pelo papo show. Eu não posso esquecer aqui de mandar um beijo também para minha esposa Paula, para as minhas filhas Valentina, a Catarina, a Cecília, mandar um beijo pra galera. Se eu vier aqui e não deixar um recadinho para elas, né, eu sou um homem aí sem família, né, então um beijo pra minha galerinha lá de casa. Pô, o cara me deixou nos maus bocados aqui, né? Eu vou dar um beijo pra minha família também, 2 filhos maravilhosos que eu tenho, uma esposa que tá em casa me esperando com certeza. Beijo, amor. Beijo, família. Tamo junto. Davi, obrigado mais uma vez, viu, Valeu, mano? mano, Fica na valeu mesmo. paz. E, cara, te espero aqui de novo. Não vai ter jeito. Demorou, O Diegão vai demorou. ter que te conhecer. O Ah, Di não pôde estar aqui, você que tá assistindo a gente. O Di tinha um compromisso pessoal, peço desculpa por isso. No próximo episódio ele vai estar e o Davi vai ter que voltar, porque a gente vai ter que eu bater. O quero. Diego é um O Diego apaixonado é seu pela. Meu irmão. irmão, Meu irmão branco tem uma versão minha branca, branca. que é o Diego também. Diego Então também. vamos marcar um papo nós 4 Cara, ele é aqui. É. apaixonado por escola. O Diego estudou numa escola que era antigamente tinham aquelas escolas chamadas modelos. Lembra a escola Ah, modelo? O legal. Di estudou na escola modelo. E de lá, Sim. cara, sem sacanagem, saíram atletas profissionais que estão atuando hoje em seleção brasileira e tudo, diversos empresários, diretores de várias empresas
foi uma escola que trouxe um olhar para as crianças que nós não tínhamos na época. Eu estudava num colégio próximo e era completamente diferente. Então o dia é um apaixonado por escola, perdeu, mas você vai voltar aqui para bater esse papo com Show a de bola, gente, show de bola. tá bom? Família, você que assistiu até agora, muito obrigado, fiquem na paz, tchau.